Olá, sejam bem-vindos ao canal do Atom EAD. Eu sou Lorena, professora de Biologia, e no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de Biologia do Coltec de 2024. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá resolver? Vem comigo! Bom, primeira questão aí é uma questão sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, mais especificamente sobre a AIDS. Segundo informações da edição especial do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS, publicado em dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde brasileiro, uma média de aproximadamente 39 mil novos casos de AIDS foram notificados por ano no país entre 2015 e 2019. Considerando os modos de transmissão do vírus HIV, bem como os métodos de prevenção do contágio, é correto afirmar que uma pessoa... Vamos lembrar então sobre a AIDS. A AIDS ela é uma doença causada pelo vírus HIV, o vírus a doença da imunodeficiência adquirida, e a transmissão se dá através de líquidos corporais infectados, como sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno. Então, vamos ler uma alternativa que esteja correta. A. Adulta infértil que mantenha relações sexuais desprotegidas com vários parceiros não corre o risco de se infectar com o vírus HIV? Bom, gente, muito falso essa daí, né? Vou colocar a canetinha aqui. Muito falsa, porque olha aqui. Relações sexuais desprotegidas, ainda com vários parceiros. Aí a importância do uso da camisinha nas relações sexuais é fundamental. A AIDS ela é uma doença sexualmente transmissível, então sim, ela pode se infectar com o vírus. Letra B, jovem que tem contato de pele por meio de um aperto de mão com o portador do vírus HIV será inevitavelmente infectada? Falso também. O que acontece? A AIDS não se transmite através de apertos de mão, de abraços. Então, isso é falso, tá? É líquidos corporais infectados pelo vírus. C. Idosa que receba transfusão de sangue contaminado pelo vírus HIV não poderá se infectar, pois sua transmissão se dá apenas por contato sexual? Não, né? O contato sexual é uma das formas de se transmitir o vírus, mas não é a única, né? Então, tem outras formas. Transfusão de sangue, se o sangue tiver contaminado com o vírus, vai também, né? A pessoa vai se contaminar aí. E D, recém-nascida que seja portadora do vírus HIV pode ter sido infectada durante a gestação ou no momento do parto. Perfeito, essa é a resposta correta, gente. O que acontece? O vírus da AIDS ele pode ser transmitido da mãe para o filho através da gestação, durante o parto e através também da amamentação. Sendo assim, a resposta correta é a letra D. Questãozinha 2, uma questão de ecologia. Cotec gosta muito de ecologia. Leia o trecho de texto e analise o mapa apresentados abaixo. O fogo e, em certas ocasiões, esse fogo natural ajuda algumas plantas a se reproduzirem, como o candombá. E ainda pode auxiliar na prevenção de grandes incêndios, porque durante a seca não terá tanto capim acumulado. É um texto aí, e aí te deu um mapa aqui com 1, 2, 3 e 4. Considerando as características naturais dos ecossistemas brasileiros, é correto afirmar que as informações do trecho de texto se referem a uma paisagem encontrada predominantemente em qual região do mapa? Então, nós temos assunto aí sobre ecossistemas, sobre os nossos biomas brasileiros. E a dica aqui desse texto é falar sobre a questão do fogo, ó. E que tá falando aqui sobre o fogo? Falou esse fogo natural. Que lugar, que ecossistema, que bioma brasileiro pega fogo naturalmente?
é o bioma cerrado, né? Nós temos aqui, ó, o número 1 está mostrando a floresta amazônica. O número 2 já seria esse do cerrado. O número 3 está mais para o nordeste, Caatinga. E o 4 mais para o sul do Brasil, os Pampas, né? Então, dessa forma, característica do cerrado, nós temos ali árvores, né, com tronco retorcido, um caule grosso, raízes profundas, né, exatamente ali adaptadas, esse caule, adaptadas a esse fogo que acontece ali naturalmente. Então, qual região do mapa se refere ao cerrado? Aí, no caso, é a letra B de bola, número 2, certo? Questãozinha 3 é uma questão sobre a origem da vida. Muito tempo que o Coltec não cobra sobre esse assunto. Observe o experimento abaixo, realizado pelo químico francês Pasteur sobre a teoria da biogênese. Vamos lembrar um tiquinho aqui sobre as teorias que existem para explicar a origem da vida? Tem a teoria da abiogênese, que vai falar que a vida surge, né, da matéria bruta, inanimada, a partir ali de uma força chamada de força vital. E aí vão ter, né, cientistas defensores dessa teoria, como Aristóteles, né? Já contrapondo a essa teoria, tem a teoria da biogênese, bio, vida, gênese, origem. Então, que vai explicar que a origem da vida se deu através de uma vida, ou seja, de um outro ser, né? Que a vida surge a partir de um outro ser pré-existente, né? Então, aí vão vir também cientistas que vão defender, incluindo o Louis Pasteur, que fez esse experimento que vai vir a comprovar a teoria da biogênese. Então, te dá o desenho aqui mostrando, ó, na letra A, um líquido não estéril vertido em um frasco. Depois, o pescoço do frasco era dobrado pela ação do fogo. Então, ele fica com esse formato que a gente fala de pescoço de cisne. O ar era expelido pela abertura localizada na extremidade do frasco. O líquido era esterilizado pelo aquecimento. Depois, em B, o líquido era lentamente resfriado. E depois, após um longo período de tempo, o líquido, que é o caldo nutritivo, permanecia estéril por muitos anos. Porque o que acontece aqui? Se vocês observarem esse pescoço, né? Nesse forma de pescoço de cisne curvado, o que vai acontecer? Os micro-organismos eles vão entrar aqui, só que eles vão ficar retidos nessa parte aqui da curva ali. Então, dessa forma, eles não entram em contato com o caldo nutritivo. E aí, quando o Louis Pasteur depois ele vai quebrar aqui essa parte, aí sim os micro-organismos que estão presentes no ar vão conseguir entrar nesse caldo e contaminar o caldo. Mas até então, antes, isso não era possível. Então, esse experimento dele foi possível para isso. E ele vai esterilizar esse líquido para matar todos os micro-organismos. Então, sobre esse experimento, é correto afirmar que nenhum micróbio cresceu no líquido após ele ser esterilizado, pois o ar externo ao redor do frasco não continha micro-organismos? Falso, continha sim, né? Tinha micro-organismo sim. Só que a pegada aqui é o quê? A questão é que o micro-organismo não conseguiu entrar devido ali a esse formato do frasco, né? Esse pescoço curvado ali. Então, ele não cresceu porque ferveu, matou todos os micro-organismos e os micro-organismos que conseguiam entrar ficavam retidos. B. O frasco foi inicialmente preenchido com um líquido sem micro-organismos e apresentava uma abertura para facilitar a filtração de partículas do ambiente externo. Não tinha essa abertura, né? Essa abertura aqui depois, ó, o que acontece? Essa abertura vai ser depois para sair todo o vapor ali, não é para facilitar a filtração de partículas do ambiente externo. Não é para filtrar, era tudo que entrava ia ser fervido pelo caldo, então ia matar todos os micro-organismos ali existentes. Então, essa também é falsa. Letra C. Pasteur promoveu o aquecimento do líquido até a fervura, o que provocou a morte de possíveis micro-organismos presentes no caldo nutritivo. Perfeito, essa daí mesmo, né? Essa tá verdadeira.
D. As partículas de poeira e os micro-organismos presentes no ambiente externo ultrapassaram a região em forma de U do frasco e contaminaram rapidamente o caldo nutritivo. Não, isso só vai acontecer quando ele quebrar esse gargalo. Enquanto ele, não quebrou, deixou como estava, os micro-organismos e as partículas de poeira vão ficar retidas ali naquela região em forma de U. Então, essa está falsa. Sendo assim, a resposta correta é letra C. Tranquilo? Estão gostando? Estão gostando aí? Deixa seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Questão número 4. Analise o esquema apresentado abaixo. Te deu aqui, essa célula é um neurônio e tem as regiões A, B e C. O esquema representa uma célula do sistema nervoso, que é o neurônio. Sobre essa célula, é correto afirmar que A. O estímulo se propaga da região A para B ou no sentido de B para A? Vamos lembrar sobre o sentido do impulso nervoso? O que acontece aqui? O impulso nervoso, ele acontece no sentido unidirecional, num só sentido, né? E vai dos dendritos, depois do corpo celular e em seguida para o axônio, até chegar aqui nas terminações nervosas. Então, desse jeito, não tem como ir da região B para A, só no sentido de A para B. Dessa forma, essa aqui é falsa. Letra B. Se for totalmente cortada na região A, ela manterá sua função? Se ela for cortada aqui na região A, o que vai acontecer? Cessou o impulso nervoso. Como é que ele vai passar se eu cortar ali aquele pedaço? Não tem como ele ser transmitido. Então, tá falso também. C. Sem a bainha de mielina, ela conduzirá o estímulo mais rápido. E que a bainha de mielina? A bainha de mielina ela é composta ali de lipídios, né? Tem uma composição lipídica, entre aspas, gordura, que vocês gostam de chamar, mas ela funciona como um isolante elétrico. Então, onde tem a bainha de mielina, o impulso nervoso é muito mais rápido. Porque o que ele vai fazer? Ele vai saltar. É a condução que a gente chama de condução saltatória. Ele vai saltar exatamente onde tem essa bainha, tá? Então, dessa forma, o impulso vai acontecer mais rápido. Então, sem ela, o impulso é mais lento, mais devagar, porque aí vai ter que percorrer aqui todo o axônio. Então, aqui, ó, a bainha de mielina é como se fosse assim, ó, várias bolinhas aqui, ó, pegando. E aí, aonde tem, ele vai saltando. Então, ele vai saltando, impulso nervoso e vai sendo transmitido de forma mais rápida. Se não tem ela, ele vai ser conduzido de forma mais lenta. Então, só sobrou a letra D. Se comunica com outras células por moléculas ou íons liberados na extremidade C. Sim, essa extremidade C aqui, ó, ela que vai se comunicar com uma outra célula, pode ser um outro neurônio ou uma célula muscular, né? E aí a gente vai ter essa região aqui de comunicação que é a sinapse. E aí, para a sinapse acontecer, no caso da sinapse química, são liberados ali o que a gente chama de neurotransmissores, que são substâncias químicas que vão possibilitar, então, essa transmissão e continuidade do impulso nervoso, né? Porque um neurônio ele não encosta no outro, ele tem essa região, uma distância ali, e aí esses neurotransmissores sendo liberados no espaço que a gente chama de fenda sináptica, vai acontecer, então, essa comunicação, tá? Então, aí, a resposta correta é letra D. Questãozinha 5, uma questão sobre classificação dos seres vivos. Observe o esquema abaixo que mostra uma proposta de classificação de seres vivos. Olha os 5 reinos aí. Monera, protista, fungi, planta e animalia. Nessa proposta de classificação em 5 reinos, é correto afirmar o quê? A. Os vírus pertencem ao reino Monera? Bom, os vírus, eles não se enquadram em nenhum dos reinos, porque eles são seres acelulares. Eles não possuem células.
né? Um dos critérios ali para poder classificar os seres vivos em 5 reinos é o quê? Com base no número de células, né? E também na obtenção de energia. Então, o vírus não pertence a nenhum reino. Falso. B. As algas pertencem ao reino fungi? Bom, quem está no reino fungi são os fungos, como, por exemplo, o cogumelo, que está mostrando na figura. As algas fazem parte do reino protista. Então, tá falsa. Letra C. Os corais pertencem ao reino animalia? Sim, gente, os corais, eles fazem parte dos quinidários, do filo Quinidária, tá? Que é o mesmo da água-viva. Então, é o reino animalia. E a letra D, os procariontes pertencem ao reino protista? Falso. Procariontes são seres que não têm membrana nuclear protegendo o material genético. E os procariontes pertencem ao reino Monera, que são as bactérias, cianobactérias e as árqueas. Tá? Dessa forma, a resposta correta é letra C. Questãozinha de número 6. É uma questão sobre biotecnologia. Um experimento feito em 1996, que ganhou muita notoriedade, foi desenvolvido com uma espécie de mamífero. Extraiu-se um ovócito, um óvulo de um indivíduo da espécie, e retiraram-se todos os cromossomos desse ovócito. De um segundo indivíduo da mesma espécie foram retirados todos os cromossomos de uma célula somática. E aí, esse conjunto de cromossomos foi inserido no núcleo do ovócito, cujos cromossomos foram previamente retirados. E um terceiro indivíduo recebeu o ovócito modificado em seu útero. O ovócito modificado se desenvolveu e, algum tempo depois, nasceu um novo representante da espécie. Esse experimento retrata corretamente um processo de A. Brotamento. B. Clonagem. C. Bipartição. Ou D. Fecundação externa. Bom, tá descrevendo ali perfeitamente, né, gente, uma técnica de clonagem. Como se dá a formação de um clone. Você pega ali, né, o ovócito de um indivíduo e aí você tira o núcleo dele, onde estão os cromossomos, pega uma outra célula somática e o material genético dessa célula e insere nesse ovócito. E aí depois eu pego esse ovócito e insiro num terceiro indivíduo que funciona como barriga de aluguel, porque ela só vai carregar ali, né, o indivíduo até o nascimento. E com isso, então, eu tenho a formação do clone, que é um indivíduo geneticamente idêntico àquele que doou os cromossomos, que doou o núcleo ali, com material genético, tá? Então, brotamento não é, porque brotamento é um tipo de reprodução assexuada, onde vai formar um broto e a partir desse broto, então, forma um novo indivíduo, né? O processo aqui. Bipartição também é um tipo de reprodução assexuada. Aqui é uma técnica que eu tô falando, não tô falando de reprodução, né, assexuada aqui. Bipartição, um indivíduo se divide e gera dois geneticamente idênticos. E fecundação externa não tem nada a ver. Fecundação é encontro dos gametas. Externa acontece fora do organismo materno. Também não tem, né, não tem correlação com o que está sendo descrito aqui. Então, dessa forma, a resposta correta é a letra B. Gente, vocês gostaram? Deixe seu like aí se você gostou. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!